Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina, que neste trimestre está muito boa, por sinal. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Mas antes, deixa eu divulgar algumas coisas aqui para você. Quero motivá-lo a ler a Revista Adventista do mês de maio. A matéria de capa foi escrita por mim e eu trabalho aqui o tema do pioneirismo de Guilherme Stein Jr. E aqui a arte de capa, muito boa, por sinal. Aqui do nosso amigo Ostenberg, um dos ilustradores da CPB, traz aqui, pela primeira vez, quanto eu saiba, a reprodução, a ilustração de como foi o batismo de Guilherme Stein Jr., segundo o próprio pastor Frank Westphal, que fez o batismo dele. Em seu livro, seu diário de viagens, de missão, o pastor Westphal conta que o Stauffer, Augusto Stauffer, primeiro missionário adventista a vir para o Brasil, 1893, segura ali num galho de uma árvore, com a outra mão ele segura o paletó do pastor Frank Westphal, que foi o primeiro pastor adventista a vir para o Brasil, fazer os primeiros batismos em 1895, e então o pastor Westphal realiza ali o batismo do Guilherme, do Guilherme Stein, primeiro adventista batizado no Brasil. Realmente é uma história muito bonita e eu motivo você a ler. As igrejas adventistas recebem a revista adventista de graça, você pode também assinar se quiser, e ali está então a matéria. É um assunto que me encanta, a história da chegada do adventismo ao Brasil. Inclusive eu tenho um livro com esse título e também motivo você a ler, se ainda não leu, é da CPB, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ali eu conto essas e outras muitas histórias do pioneirismo da igreja no fim do século XIX e começo do século XX aqui no nosso país. Continuo fazendo aqui a minha campanha, pelo uso do Inário Adventista. Aqui está, o Inário Adventista, com mais de 500 hinos selecionados e apropriados para o culto, para o canto congregacional. Eu tenho percebido que algumas igrejas, e eu creio que seja até numa boa vontade, enfim, mas algumas igrejas têm usado aí músicas extraídas do YouTube, colocam na tela ali os cantores cantando, aquela distração toda, geralmente muitas dessas músicas com a percussão muito destacada, muito carregada ali de bateria, e a gente percebe que não é assim o melhor para um canto congregacional, aquelas músicas com letras muito repetitivas. Por isso que eu tenho motivado aqui nos meus vídeos de quando em quando ao uso do inário. São hinos com letras reflexivas, carregadas de boa teologia e melodias que você pode encontrar no canal da CPB, CPB Editora. Você encontra aí no YouTube os hinos do inário, todos eles orquestrados apropriadamente para o canto congregacional, com imagens da natureza, imagens neutras, para que você seja levado a uma experiência de adoração que o aproxima mais de Deus. Então fica aqui mais uma vez o meu convite para que o inário seja usado, para que os hinos do inário no canal da CPB sejam utilizados também, para que nós tenhamos momentos que nos aproximam de Deus. Eu tenho analisado aí um fenômeno, quero falar um pouquinho para você sobre isso agora, antes da lição, analisado um fenômeno aí de pessoas jovens que estão buscando igrejas mais tradicionais, no meio calvinista e até católicas, porque talvez estejam cansados aí de um evangelicalismo vazio, muito focado no emocionalismo, cultos com música que mais perturba os sentidos do que nos aproximam de Deus, e há muitas pessoas buscando um tipo de culto mais solene, mais reverente, e quem sabe seja um momento de nós refletirmos também no tipo de culto que estamos promovendo, no tipo de ambiente que estamos oferecendo aos adoradores, porque é um momento muito especial do culto, quando nós estamos ali adorando a Deus por meio da nossa voz, por meio da música, da boa música cristã, e nós podemos e devemos levar esse assunto mais a sério, não é verdade? Muito bem, também quero dizer para você que aqueles que têm interesse numa viagem aí para Israel, Jordânia e Egito, a agência Mapa na Mão está organizando essa viagem, assim como organizou no passado uma viagem inesquecível, inspiradora para a Turquia e Grécia. Desta vez vamos visitar ali os lugares especiais onde Jesus também esteve. Muitas histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento tiveram lugar nesses locais, como por exemplo lá no Monte Nebo. Fiz até uma live já recentemente sobre esse assunto, está aqui no canal, você pode assistir se não viu ainda.
ali no Cairo, Monte Sinai e, claro, em Israel, muitos lugares muito especiais. Pastor Roger Tavares e eu fomos convidados para ser os oradores ali, os guias históricos. Vamos abrir a Bíblia nos lugares especiais ali, ter muitas reflexões. Se você tem interesse, aí está na tela o cartaz e o WhatsApp, o contato, para que você possa obter mais informações ou então falar para alguém que tem interesse em fazer uma viagem como essa. Será em janeiro e restam poucas vagas. O grupo já está quase fechado, então corra lá se você tem interesse em participar desse momento especial e tenha certeza, ler a Bíblia depois disso é uma experiência inigualável. Muito bem, vamos então à lição desta semana, lição número 9. Já estamos quase, já estamos passando da metade aqui, então já começa a pensar aí, fazer planos de não perder a próxima lição também. Mais tarde, mais adiante, eu vou trazer aqui para vocês o tema da lição do próximo trimestre, mas ainda estamos na lição 9, temos alguma coisa pela frente ainda. Nos Salmos, parte 2, aqui está, E a ilustração do nosso amigo André, como sempre, muito criativa, muito interessante, mostra ali uma igreja iluminada e as pessoas sendo atraídas para essa igreja, a luz do Evangelho, a luz da verdade brilha através dessa igreja, e do outro lado uma igreja em trevas, que obviamente não atrai ninguém, As pessoas não querem encontrar na igreja aquilo que elas já encontram no mundo, trevas, incerteza, insegurança, Muito boa essa ilustração aqui mais uma vez. E o texto-chave, o texto para memorizar dessa semana é Salmo 67, 3 e 4, que diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Lembrando mais uma vez que Deus é quem tem as rédeas da história nas mãos. Deus é quem está conduzindo a história para o seu desfecho. E temos que ter confiança nisso e a certeza de que, embora atravessemos vales de sombra de morte, atravessemos dificuldades, lutas, nós temos que ter a certeza de que Deus está conduzindo tudo para o cumprimento final aí, que é a volta de Jesus e a vida eterna. Lembrei de um detalhe a mais: se você quer receber todos os dias um pequeno vídeo, comentando ali o capítulo do dia do Reavivados por Sua Palavra, alguns textos resumindo o capítulo também, artes para compartilhar nas redes sociais, é só você se inscrever no meu canal no Telegram ou no meu canal no WhatsApp. O link de acesso está aqui na descrição do vídeo, clica ali e você faz parte então desse canal e você recebe esses materiais diariamente, gratuitamente, e outros mais que eu produzo, textos e vídeos, ministério que eu conduzo assim voluntariamente. Então fica aqui a dica, tá bom? Aqui temos alguns comentários na abertura da lição. As profecias, no entanto, também lidam com questões centrais, como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Os salmos abordam essas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Nesse livro, vemos Israel se preparando para a batalha contra as forças das trevas. Lemos sobre indivíduos indagando por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata. Uma questão que todos nós já fizemos. Uma pergunta que nós já fizemos também, com certeza, Somos direcionados ao santuário em busca de respostas e também há apelos repetidos à condição de Deus como Criador. Essas não são questões com as quais nós também nos deparamos? Interessante, porque os salmos, que são o inário do templo, embora a melodia não se tenha mais, mas temos ali as letras, os salmos expressam nossos sentimentos, nossos anseios. As pessoas do passado que criam em Deus também tinham suas dúvidas, suas inquietações, assim como nós temos hoje também. Mas uma coisa que fica clara nos salmos é que eles confiavam em Deus. A despeito das lutas, dificuldades, eles confiavam em Deus, e essa tem que ser também a nossa experiência. Domingo, socorro bem presente nas tribulações. A leitura aqui do dia é Salmo 46, que realmente é um salmo muito bonito. É dele que vem essa frase, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus também, o conceito de algo melhor.
A carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos, seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais, e o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiam na terra. Se você já estudou o livro de Hebreus, é realmente isso, né? Paulo está o tempo todo ali nesse sermão, na verdade, ele está o tempo todo apontando para as realidades celestiais como infinitamente superiores àquilo que havia na terra. Se havia aqui na terra animais cujo sangue simbolicamente perdoava pecados, o sangue de Cristo de fato perdoou os pecados. Aqui havia sacerdotes humanos imperfeitos que tinham que ser substituídos porque iam morrendo com o tempo, obviamente. Jesus é o sacerdote perfeito, sem pecado, que é eterno, cujo sacrifício foi feito uma vez por todas, né, para sempre. Então, o Hebreus trata desse contraste. Agora, os Salmos, bem, Salmos ele faz também contrastes, né? Só que é um pouco diferente. Aqui a lição diz que ele contrastou, o salmista do Salmo 46, um mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe, com a promessa de coisas melhores que Deus planejou para nós. Descansar na certeza de que um dia tudo vai acabar. E Ellen White, no livro, melhor dizendo, né? Ellen White, nós vamos ler o texto numa lição mais adiante aqui, né? Mas o texto aqui de Salmo 46, 2 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Isso aqui nos faz pensar em textos como o do Apocalipse, capítulo 6, 2 Pedro 3, né, que falam justamente de um momento em que a terra estará sendo abalada pelo poder de Deus, os elementos ardendo em fogo se desfarão, né, as ilhas vão se mover nos mares, enfim. Esse salmo ele parece endereçado justamente a confortar, fortalecer a fé daqueles que enfrentarão, especialmente esses eventos finais, né? Porque diz assim: não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Aquele que está com Deus não tem medo de nada, em nenhum momento da história. Sempre será protegido, amparado por Deus e terá a certeza da vida eterna. Segunda-feira, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo, os fracassados sistemas de governo que causaram tanto sofrimento. Finalmente, esses poderes e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim. Jeremias 4, né, traz aquele texto interessante que mostra ali o momento em que a terra estará desolada, estará devastada, o céu estará escuro, as aves desapareceram, não haverá ser humano nenhum sobre a terra. Isso nunca aconteceu de fato. Então, esse texto nos faz pensar na terra por ocasião do milênio, quando os salvos estarão no céu, os ímpios permanecerão mortos aqui, e somente Satanás e seus anjos presos, acorrentados, simbolicamente falando, num abismo, que é a terra sem forma e vazia. Então, possivelmente esse texto aqui de Jeremias 4 descreva realmente a condição da terra durante o milênio, após a destruição causada pela volta de Jesus. E enfatizando aqui a lição de que os reinos deste mundo, os sistemas de governo, todos opressivos, todos ligados ao pecado, alguns piores que outros, claro, mas todos eles manchados pelo pecado, terão desaparecido, porque Deus vai reinar para sempre e o seu reino eterno é de paz, justiça e bondade. Os líderes humanos em quem ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós. Não são diferentes, apenas têm o poder, né, nas mãos e mais influência, mas são seres humanos pecadores e muitas vezes se tornam realmente cruéis. Podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá as suas promessas. Amém. Uma pergunta aqui no final da lição de segunda diz assim: o mundo parece caótico e fora de controle. A profecia de Daniel 7 pode nos ajudar a ver que no fim da história tudo dará certo para nós se permanecermos fiéis? Sem dúvida, Daniel 7, lembra? Ali mostra aquele mar agitado, os povos em agitação, depois uma sucessão de reinos, uns piores que outros também, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, reinos perseguidores do povo de Deus. Depois vem o período da Europa, período perseguição também por um poder religioso romano, e no fim da história, Deus triunfando. Sempre as profecias apontam para o triunfo final de Deus, né? Isso é maravilhoso. Daniel 2 também fala disso, Apocalipse o tempo todo fala de que realmente no fim Deus triunfa, e é muito bom saber disso. Terça-feira, debaixo de seus pés.
O salmo aqui para a leitura é o 47, de 1 a 4. E aqui menciona que Deus vai pôr as nações debaixo dos pés dos salvos. Né? O que quer dizer isso, debaixo dos pés? Domínio. Os salvos serão reino e sacerdotes de Deus para todo sempre, né? Um novo reino. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, ele se gabou de que a terra lhe pertencia. Deus perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Isso significa posse, né? Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 13:17, Deus disse a ele, levante-se e percorra esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. Então esse ato de percorrer, de estar sob os pés, representava domínio. Assim como Satanás usurpou a terra de Adão e Eva, e então ele foi até aquela reunião cósmica como representante usurpador da terra, é o príncipe usurpador deste mundo, por pouco tempo pelo menos, os salvos finalmente serão os herdeiros verdadeiros deste mundo e as nações estarão sob seus pés. O domínio eterno pertencerá a eles. Né? Depois pedi aqui para comparar 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, um texto maravilhoso na Bíblia, né? Com Zacarias 14, 4. Em Tessalonicenses a gente vê a volta de Jesus, vê o arrebatamento dos salvos na volta de Jesus, não antes, nem secretamente, é um arrebatamento visível na volta de Cristo, isso é muito claro no texto. Os mortos ressuscitam, os salvos são transformados, então aí o grupo, né, que compõe os salvos, tanto os que morreram estão agora ressuscitados e ressuscitam na volta de Jesus, não antes, não vão para lugar nenhum antes, como a Bíblia ensina, junto com os salvos vivos que foram glorificados, sobem para encontrar Jesus nos ares. Depois Zacarias diz que haverá um momento em que então Jesus tocará o solo, não vai ser na volta dele, vai ser após o milênio, aí a Nova Jerusalém também está ali com os salvos, né? E quando Jesus toca o solo, lá no Monte das Oliveiras, ele se torna uma grande planície, e a nova cidade, a Santa Jerusalém, pousa naquela planície, onde ficava um local tão especial, onde Jesus orou, onde Jesus chorou, onde Jesus morreu finalmente pelos nossos pecados. Então realmente é algo maravilhoso, né? Jesus ele pisa na terra ali, ele toma posse do planeta que havia sido usurpado. Naquele dia, aí sim agora o texto de Ellen White, né, no Grande Conflito, página 548, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14, 4. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14, 9. Ao descer do céu em seu deslumbrante resplendor, a Nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo, com o seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Aí nós veremos depois a recriação do planeta e a nova terra será o reino dos salvos. Quarta-feira, vinho e sangue. O Salmo 75, um salmo muito bonito também. Espero que você tenha lido. A ideia aqui é só fazer uma recapitulação daquilo que você já estudou na semana. A ideia é que a lição seja estudada todos os dias, assim como também no Reavivados lemos um capítulo por dia, a gente estará assim sendo nutrido espiritualmente. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe. Uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. O povo de Deus estará dentro da cidade santa com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Tem algo interessante aqui que eu quero ler para você. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Será que esta filosofia funciona bem para o próprio Nietzsche? Funcionou bem para ele? Não. Ele perdeu a sanidade mental, desmaiando em uma rua na Itália após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos de vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais antes de sua morte em 1900. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais.
É fácil se desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino. Práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, né? E um dia isso tudo terá fim, né? Ficaríamos desconfiados de Deus se ele não se importasse com a situação do mundo, tendo o poder para fazer algo e não fizesse. Então, quando nós entendemos pela Bíblia que Deus um dia porá fim a todo pecado, Deus vai destruir Satanás, seus anjos maus e, infelizmente, aqueles ímpios que se apegaram ao pecado também. Não haverá uma eternidade para os ímpios. Aliás, é até estranho, né, que alguns cristãos, como católicos e muitos protestantes, acreditem no local como inferno, que já estaria queimando e ardendo lá com os ímpios. Se houvesse um inferno eterno após a volta de Jesus, após o milênio, isso seria de alguma forma o triunfo do mal. Não pensa assim você também? Porque Deus não criou o mal. Esse é um estranho no universo. E eu entendo que é muito mais justo, e a Bíblia fala assim, disso, que Deus vai eliminar esse estranho, eliminando o mal, eliminando a maldade, eliminando os originadores do mal, o originador do mal, essencialmente Satanás, e aqueles que se apegarem a isso, né, ao mal. Agora, se Deus tivesse que manter no inferno por bilhões e bilhões de anos, eternamente queimando ali os ímpios, isso seria realmente o triunfo do mal, porque o mal continuaria existindo no universo de Deus. Não dá para conceber uma coisa dessas, né? A Bíblia fala em Malaquias que os ímpios serão cinza debaixo dos pés dos salvos. O mal não se levantará duas vezes, diz a profecia. Enfim, tantos textos que são claríssimos em dizer que não haverá mais mal. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas passaram, diz Apocalipse 21. E se não haverá mais dor, sofrimento, lágrimas, é porque não haverá mais algo que cause essa dor. Chamas, por exemplo. Realmente lança dúvidas no caráter de Deus, sobre o caráter de Deus, uma crença, um dogma como inferno, como purgatório, coisas parecidas, né? Então nós vemos aqui que Deus vai eliminar tudo que é injusto, tudo que é malvado, tudo que é maldade, tudo que se afastou de seu plano de bondade para a humanidade. Devemos fazer a nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros. Apesar disso, porque é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural. Na verdade, é muito bom saber disso, porque por mais que a gente faça o bem e tente amenizar o sofrimento neste mundo, a gente não consegue dar conta do problema. Já tentamos, e o ser humano tem tentado fazer isso há tanto tempo, e não está conseguindo. O que vemos ainda hoje é guerra, desunião, injustiças, corrupção, maldade e tantas coisas mais, né? Por mais que o ser humano tente, ele não consegue. E como é bom saber que Deus um dia vai fazer o trabalho, vai resolver os problemas mais profundos da humanidade e vai devolver à Terra a sua condição edênica. Como é bom saber disso, né? Porque se fôssemos pensar só em nós mesmos, em nossa força, em nossas capacidades, ficaríamos realmente desesperados, como muitos ficam ao pensar nisso. Quinta-feira, para que se conheça a tua salvação. É o Salmo 67, né? Apocalipse 14, 6 a 12, aqui faz uma conexão com esse salmo, porque essa é a missão do povo de Deus, proclamar ao mundo essas verdades maravilhosas. Davi nos lembra de que Deus deseja que se conheça na terra o seu caminho e todas as nações a sua salvação. Salmo 67, 2. Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes falhou nessa tarefa. A história de Israel no Antigo Testamento contém capítulos obscuros, assim como a história da igreja cristã nos últimos 2000 anos. É como se tivéssemos pintado nosso coração com uma substância muito escura que absorve a luz de Deus sem refleti-la. Como é a comparação que faz aqui, né? A lição, uma descoberta aí de uma substância, um revestimento preto, inventado pelo pessoal do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, né? E que absorve praticamente quase toda a luz. Então ele é muito escuro. Infelizmente, e aí nós vamos de novo para a ilustração da abertura, né? Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo desse jeito, né? Sem a luz, sem refletir a luz de Cristo, e aí não fazendo diferença nenhuma neste mundo que está em trevas. Deus nos ajude a ser refletores de sua luz. Pequenas luzes
a iluminar o mundo e apontando para a luz maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina que nos faz pensar em nossa missão, em nossa condição e em nossa necessidade, que é de Ti mesmo, que és a luz do mundo, aquele que cura e restaura. Pai, ajuda-nos a andar nos Teus caminhos e a ser refletores da Tua luz ao mundo que está vivendo em trevas e cada vez mais em trevas morais, em trevas espirituais, à medida que o fim se aproxima. Usa-nos como Teus instrumentos, nós pedimos e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.